Salve nação perdida! Aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. Ainda por aqui, no condomínio 3 garrafas. Nada a declarar. Bom, não vou discutir sobre bolas de ferro que explodem. Dito isso, os cavaleiros sagrados se tornam cada vez mais intrigantes. Claramente, alguns personagens ali não são humanos, mas nem fudendo. Ou seja, apesar de um pessoal ser infeliz com a questão da importância de certas linhagens e o perigo da obra se tornar um Naruto da vida, não dá pra negar que o governo mundial tem um carinho e interesse por certas linhagens. No presente temos o Killingan, um tritão e, no passado, tínhamos a moça que lembra um Number e um carinha que lembra o famigerado Yeti. Possivelmente, uma mistura de linhagens antigas como gigante ancestral e humanos. Ou são, como Loki, recrutados e admitidos em alguma família. Dito isso, quem desses cavaleiros vai sentar no colo do Jair? Veremos. E bom, para começar o capítulo 1160, o incidente de God Valley. Temos a capa aqui, sinceramente, não tem nada demais. Inclusive, uma boa capa para terminar essa história. Fora isso, nada. Dito isso, vamos para o primeiro ponto interessante do capítulo, que é a insinuação sobre a família Dave ser formada por bucaneiros. E sobre isso, tenho dois pensamentos. O primeiro é, talvez, além da família Dave, também existiam remanescentes dos bucaneiros vivendo na ilha. E os dragões celestiais colocaram tudo como uma coisa só. Além disso, aparentemente, só os homens nascem meio gigantes. E bem, o segundo pensamento é, em algum momento, alguns bucaneiros chegaram em God Valley e foram abraçados pela família Dave. Dessa união devem ter saído casamentos e eventualmente os bucaneiros foram absorvidos na família Dave com o passar do tempo. Particularmente, gosto da segunda opção, nela o Barba Negra teria um pouco de bucaneiro nos seus genes. Isso explicaria o porquê dele ser tão resistente à dor. Por algum motivo, bucaneiros possuem uma resistência fora do normal. E para finalizar o assunto família Dave. Particularmente, não vi ninguém tentando justificar o Barba Negra de hoje em dia, como se tudo fosse justificado pelo seu passado. Como disse, não vi ninguém tentando justificar, mas tem gente que possui o sonho molhado de ver o genocida do Akainu como membro da SWORD. Então, certamente tem gente apoiando o Barba Negra. Dito isso, entender o porquê o Barba Negra é o que é, para mim, é uma coisa, mas justificar é loucura. Ao mesmo tempo que não acho o Kuma melhor por ter seguido um caminho diferente. Nesse sentido, não existe escolha certa, só existem escolhas. Enfim, o ponto é que o passado do vilão não justifica os seus crimes, só ajuda a entender eles. Bom, seguindo em frente, temos um segundo ponto interessante, ainda na primeira página. Tô produzindo esse vídeo no sábado, então deu tempo de ver alguns comentários comuns sobre o capítulo. E um assunto que está quente é sobre a mãe dos gêmeos. O pessoal está muito intrigado com ela. Isso porque o Oda simplesmente ocultou o rosto dela em todas as cenas. Se não me engano, ela aparece em 3 capítulos diferentes e o seu rosto foi escondido em todos. E assim, é intrigante, talvez exista alguma coisa acontecendo, porém, não colocaria minha mão no fogo. O Oda tem algum problema com mães, talvez a mãe dele ou a mãe de algum amigo era uma megera e ele decidiu se vingar na sua obra. Ou seja, os únicos motivos para o rosto e o nome estarem sendo ocultados são, ela ainda está viva, o que é o mais difícil. Ou pior, o Oda simplesmente não se deu ao trabalho de pensar nisso. Até onde lembro, a mãe do Kuma também não tem nome. E sobre a mãe do Kuma, escondeu por quê? Quer dizer que tem um motivo para isso? Nem fudendo, certo? Inclusive, a ideia da mãe dos gêmeos ainda está viva, nem é uma ideia para se prender, já que, na página seguinte, fica meio óbvio que ela foi de God Valley. Então assim, pode ser que exista um motivo para ocultar. Sim, pode, porém, não me apegaria nisso. Mas enfim, deixando a coitada sem rosto ou nome descansar em paz, enquanto seguimos em frente. Depois da primeira página e início da segunda, não tem nada muito novo. A cena é muito parecida com o que vimos no capítulo 1096, então, não é nada que já não tivéssemos visto. Só vai ter algo interessante no final da quarta página. Nesse momento, é revelado que a Gunko, nessa época, era a lâmina vassala de Deus. O que pode implicar numa posição superior aos outros cavaleiros. Ou talvez, essa posição de lâmina vassala é, na verdade, uma posição para iniciados. Tipo, antes de ser cavaleiro, você precisa ser a lâmina vassala. Nesse caso, teríamos então, Imu, anciões, cavaleiros e lâminas vassalas. Outra possibilidade é que a lâmina vassala é sempre alguém escolhido para ser possuído por Imu. Olha a ideia, tem uma história chinesa que leio, mas não recomendo. Dito isso, em determinado momento surge um personagem que acabou se tornando imortal.
Não é imortal no sentido literal, ele simplesmente não sofre mais a influência do tempo. O problema é que isso não veio de graça, em troca da imortalidade, ele ficou preso numa ilha flutuante. Ou seja, será que Mu está preso na Terra Sagrada e a única forma de sair é possuindo alguém? E aí o segredo da imortalidade estaria na Terra Sagrada. Enfim, Gunko é a vassala de Deus, seja lá o que isso signifique. E bem, depois disso temos dragões celestiais sendo arrombados, até que chegamos ao próximo ponto de interesse desse capítulo. A ilha foi esvaziada de marinheiros, porém, Dragon ficou para trás. Isso fez ele ver o que ele e o seu grupo fizeram. As pessoas capturadas estão sendo mortas. Um massacre genocida absurdo. E apesar de entender o quão errado isso é, o Dragon ainda consegue refletir, se ele fizer alguma coisa, o pelotão inteiro vai ser condenado. Porém, o Dragon possui um limite. Vendo um burguês safado mirando em escravos que ainda possuíam esperança de fugir, o Dragon decidiu interferir. O mais interessante é que ninguém ouviu o tiro. E dito isso, será que o pessoal conversa? Tipo assim, será que o Dragon pede favores e joga na cara dos colegas? Naquele dia, se não fosse eu, essa cabeça de nós todos jamais teria escapado. Enfim, chegam os Piratas Rocks. Com um painel lindo, temos todos os Piratas Rocks combinando uma parceria histórica. Uma parceria que não vai durar nem 10 minutos. Dito isso, alguém consegue imaginar uma cena dessa com o bando do Luffy onde o Usopp não vai estar se escondendo de medo. Um dia, o Usopp vai ser um bravo guerreiro do mar, pique o Shebeck. Será que as pessoas vão reclamar que toda a história do Usopp para se tornar um bravo guerreiro do mar, na verdade, destrói o personagem? Será que vão acusar o garoto de ser uma farsa? Me pergunto como era o Shebeck antes. Estamos acompanhando o Shebeck no auge. Faz só uns 4 ou 5 anos que ele decidiu ir contra o governo mundial. Então assim, o que será que ele estava fazendo antes disso? Melhor não mostrar, né? Ou então vai destruir o personagem. Enfim, chega de criticar as pessoas. Vamos ao que importa. A chegada dos Rocks foi de extrema importância. Foi graças à confusão causada pelos piratas que o Dragon conseguiu pegar os gêmeos. E está aí o possível motivo pelo qual o Dragon vai ter que sair da marina. Talvez, sair da marinha não era nem a sua ideia, mas certamente, o sequestro dos gêmeos deve ser descoberto. Ele deve virar um criminoso procurado aí. Mas enfim, por ora, o que temos é isso. Dragon pegou os gêmeos e, em algum momento, alguma coisa vai dar errado. E bem, seguindo em frente, o próximo ponto de destaque é a chegada dos Piratas Roger. A chegada do grupo vem com uma leve piada, mostrando que ninguém respeita o Roger. Mas isso não é novidade. Já foi mostrado o Crocus brigando com o Roger porque ele não estava se cuidando direito, por exemplo. Então, o que mais me chamou a atenção foi a diferença entre os bandos. Enquanto os Piratas Rocks estavam discutindo com quem a Shaq iria ficar, os Piratas Roger só querem salvar a moça. Dito isso, tenho que concordar com quem acha que o sequestro da Shaq é broxante e enfraquece muito as cujas. Por outro lado, o Garlin comenta que cuidou pessoalmente disso. Então, dá para entender que os sequestradores da Shaq não foram simples agentes da CP9. Com certeza, foi uma operação envolvendo pessoas fortes o suficiente para invadir a ilha pirata sem chamar atenção. Claro, o fato do pessoal ter o haki da observação bloqueado deve ter ajudado bastante. Mas enfim, enfraquecer uma personagem feminina não é estranho, o estranho é quando o Oda não faz isso. E com isso dito, logo depois do painel dos Piratas Roger, temos um painel para o que muita gente acredita ser todos os Cavaleiros Sagrados. Temos o cara com o crânio do que parece ser um boi. Temos o carinha de espingarda com um chapéu do mesmo modelo usado pelo Law. Temos o que parece ser uma roqueira, talvez uma ex-imperatriz cuja, ou talvez só uma mulher aleatória, ou talvez a mãe da vice-almirante Doll. Enfim, também temos o Summers, claramente mais jovem. Porém, ele não envelheceu muito. Quem menos envelheceu foi a Gunko, mas isso é um padrão de One Piece, até uns 60 e pouco, as mulheres são jovens. Agora sim, quem pegou em bomba foi o Garlin. O cara estragou de uma forma incrível. Praga de mulher traída é sinistro. Ou então, o maluco usou alguma parada muito errada que fudeu com ele, né? Dito isso, era só pra ser uma piada, mas pensando bem, e se o Garlin usar algo como as pílulas do Reino do Mar? Será que o Garlin vai fazer uso da mesma pílula durante a batalha e é por isso que ele vai envelhecer tanto? Já pensou nessa possibilidade? Bem, é assim que nasce uma teoria. Enfim, voltando aos cavaleiros, temos uma mulher que lembra o Moria, mas também lembra um Number. Talvez seja uma mistura de gigante com algum tritão. Lembrando que temos o Delinger que é uma mistura de peixe lutador e humano. Inclusive, como um humano e um peixe lutador coisaram, né?
Enfim, seguimos para o último dos cavaleiros, um Yeti, muito claramente. E também, muito conhecido como Moza. Tô brincando, tá faltando aí o carinha da máscara, ou Seji, ou não são todos os cavaleiros aqui, ou o carinha da máscara não é um. Também tinha uma moça, que aparece no capítulo 1096, que parecia ser uma também. E outra, nesse mesmo capítulo, podemos ver o que parece ser 12 cavaleiros, e isso é tanto no capítulo 1096 como no 1160. Ou seja, o Oda está tramando alguma coisa vergonhosa aí. Mas enfim, os cavaleiros decidiram descer o morro e bater de frente com os piratas. Mas quem realmente roubou a cena foi o Garp e sua bola de canhão explosiva. Uma tecnologia sinistra desse mundo. E além da chegada épica do Garp, temos o detalhe do Shebek e Roger ouvindo a explosão. Eu poderia dizer que eles sentiram pelo haki, mas a observação não tinha sido inventada ainda. Dito isso, o Shebek está claramente irritado, enquanto o Roger parece preocupado. E agora, o que será que vai acontecer? Dessa vez, não vou tentar adivinhar muito. Vou me manter humilde. Minha maior aposta é que Garlin vai usar um esteroide similar ao do Reino do Mar durante essa batalha. E o Shebek, ele deve estar no limite da sua boa vontade que deve acabar ao ver que a sua esposa não está bem. Mas enfim, o pau vai cantar e muita gente vai cair como fruta madura. Eu quero ver pelo menos uns 3 cavaleiros sagrados indo de base. Mas enfim, é isso, Nação Perdida, o que tinha para comentar já comentei. E bom, fico por aqui e nos achamos no próximo episódio.